Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado. Hoje, dia 7 de novembro. Eita, o cara deu um trava-língua agora aqui. Dia 7 de novembro, terça-feira, semana começando. Conforme eu falei ontem, né? Hoje, essa semana é uma semana um pouco mais fraca, uma semana que tem menos volatilidade. Então, ontem a gente já viu, por exemplo, o nosso Ibovão da Massa ter uma amplitude até mais apertada ali, né? 700 e poucos pontos somente de movimentação entre em máxima, então a gente já tem aí um mercado um pouco mais travado, né? Ontem foi um mercado sem muitos motivadores para se movimentar, certo? Hoje a gente já vai ver aqui o que está acontecendo. Ontem nós já tivemos aí uma recuperada um pouco mais nessa questão dos treasuries americanos. Não é para criar pânico ainda, é natural, sempre falo, é natural. Depois de ter uma queda muito brusca, ter sempre uma volta, assim como quando tem uma alta, ter sempre uma queda ali, uma volta, isso é natural, certo? Nenhum ativo, literalmente nenhum ativo, sobe em linha reta e ele também cai em linha reta, tá bom? Bom, vamos entender o que está acontecendo no mundo, mas antes de passar tudo para você que está chegando aqui agora no canal, quem vos fala sou eu, Vinícius Vilas Boas, assessor de investimento da XP Investimentos e sócio do escritório Cashwise. Se você ainda não tem conta na XP, aqui na descrição do vídeo tem o link para abertura de conta. É só clicar, não tem taxa de manutenção. Assim que aparecer na minha base de clientes, eu entrarei em contato com você para entender o seu momento de vida, entender o seu perfil de investidor e o seu objetivo futuro, né? O seu objetivo patrimonial, se é a construção, se é a proteção patrimonial, para que a gente possa formatar a melhor estratégia. E com isso a gente vai depois acompanhando, né? Ajustando ali as velas para que a gente possa chegar até o nosso destino. Bom, vou junto com você. Bom, e se está chegando aqui agora no canal, não deixe de se inscrever, ativar o sininho de notificação, dar aquele like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Né? Compartilhando e dando like, isso me ajuda a entregar esse conteúdo a mais pessoas. Né? Ainda mais que a gente tem agora uma série de informações que vêm à torta e à direita para a gente aí. Mas aqui é um Morning Call com fatos e dados sem viés. Eu não tenho viés de compra, viés político, não tenho viés nenhum. Eu simplesmente só quero passar para vocês fatos e dados para que vocês possam tomar as suas decisões, tá bom? E lembrando que aqui todos os ativos que eu mencionar não tem nenhuma recomendação de compra e nem de venda, tá bom? É somente uns estudos. Algumas pessoas vão me pedindo para poder fazer algumas análises, aí eu pego, a gente joga aqui na tela e a gente faz esse estudo juntos, tá bom? Podem usar aí os comentários, sempre dentro do respeito, conforme eu falei ontem, não tem pergunta boba, né? Tem simplesmente a pergunta e a dúvida que vai ficar na sua cabeça sem você buscar a informação, beleza? Eu podendo te ajudar, eu farei, né? Farei essa informação para você. Caso contrário, eu vou buscar, né, a informação para trazer para você. Bom, seguindo aqui agora o nosso vídeo, deixa eu trazer aqui, vou fazer a mesma coisa que eu fiz ontem, né? Vou trazer para vocês aqui a minha telinha, né, para ficar mais fácil para a gente acompanhar. Nós temos aqui Ásia e Oceania, né, majoritariamente no campo negativo, e nós vemos também a Europa, né, tem uma direção única também, porém a sua maioria no campo negativo, tá? Então assim, Ásia e Pacífico majoritariamente negativo e a Europa também majoritariamente no negativo. O que acontece com a Ásia, né? Com a Ásia e com a Oceania? Bom, saiu ali os dados da China. Né? Nós tivemos alguns fatores acontecendo na Ásia. Nós tivemos ali a balança comercial chinesa, aonde nós vimos que a balança comercial ela ficou abaixo do que era a projeção, né? A projeção era de 79 bilhões de dólares e ela veio 56 bilhões e meio. Né? Nós tivemos uma queda muito grande em relação às exportações. As exportações da China recuaram 6,4% frente ao mesmo período do ano anterior. Ela ficou abaixo da projeção, que era uma queda ali de 3,7%, e veio aí perdendo 6,4%. Veio abaixo do mês anterior também, que teve uma queda de 6,2%, e isso acabou trazendo a balança comercial chinesa para um resultado pior do que estava esperando. Então, isso acabou pesando bastante no humor dos investidores lá na região. Outro fator que acabou pesando também, aí já pesou ali na Austrália, por exemplo,
que foi o Banco Central Australiano subindo as suas taxas de juros novamente. Já tinha subido lá em junho, se eu não me engano, e agora voltou a subir mais 25 base points, né? Então era 4,10 e agora foi para 4,35, beleza? O que teve no discurso ali? Eu peguei ali no discurso foi simplesmente que a inflação ultrapassou o seu pico e isso está muito persistente, né? A gente já tinha visto a inflação australiana subindo, né, em alguns meses atrás. Então, essa inflação está subindo e está se tornando persistente, ainda mais no setor de serviço. Então, isso preocupa o presidente do Banco Central australiano e falou que precisa subir a taxa de juros para poder controlar a inflação. Beleza? Bom, então essas questões acabam pesando. Outro fator que pesa também, aí não somente lá na Ásia, mas também acabou pesando ontem, não pesou, mas deixou as bolsas bem travadas, né? Foi simplesmente uma retomada, né, dos prêmios dos Treasuries americanos. Deixa eu trazer aqui para vocês. Tá aqui. Aí o que vocês queriam. Opa, vamos nos organizar, né? Vou colocar no ano. Pronto. Então, assim, nós tivemos uma queda grande aqui, né, na recuada aqui dos Treasuries, ele agora deu uma retomada. Assim. Essa retomada, ela é natural, né? Ela é natural. Eu não gosto nem de chamar muita atenção para essa retomada, porque o pessoal fala assim, não, as bolsas agora estão despencando por causa da retomada dos Treasuries. Porra, calma aí, gente. Calma aí, peraí. Por isso que eu falo para vocês, fatos e dados, isso é natural, esse recuo é natural. Da mesma forma que nós tivemos COSP da Coreia ontem subindo para caramba, 5,7%, 5,6%. Ela cai, se COSP da Coreia cai hoje 1%, não é nada. Né? Teve simplesmente mais um recuo que é natural. Muita gente que olhou, viu a oportunidade que iriam fechar as posições, a bolsa iria explodir, comprou ontem para vender hoje. Entendeu? É simplesmente natural. Bom, o viés ainda está, os trades, na minha opinião, ainda estão tranquilos, né? Ali na casa ali de 4,60, beleza. Então, tem espaço, poderia ter espaço para cair mais? Sim, ficar abaixo dos 4,60 é melhor ainda, mas está abaixo dos 5, né, por exemplo. Né? A gente chegou a bater 5% lá, ficamos ali com os 4,90 por bastante tempo. Depois perdemos ali os 4,90, indo aí já direto para os 4,60. Chegou a ficar até abaixo dos 4,60. Então, ainda é ponto para a gente acompanhar. O que a gente tem que acompanhar? Os problemas fiscais nos Estados Unidos, porque isso aqui não é somente questão inflacionária, tá? Uma inflação futura, uma expectativa de inflação futura. Aqui também tem risco fiscal nos Estados Unidos especificado, tá bom? O que acabou trazendo esses treasuries para cima também? Foi simplesmente ontem saiu um relatório, já vou falar de Europa, tá? Ontem saiu um relatório nos Estados Unidos, que é um relatório do Fed sobre as práticas de empréstimos bancários, né, do Federal Reserve. E o que mostrou ali essas práticas? Mostrou que os bancos têm relatado padrões de crédito muito mais apertados do que tinha antes. Né? Então, isso mostra uma demanda também menor de apetite ao crédito, né? Apetite ali pelos empréstimos, tanto os empréstimos comerciais quanto os industriais. Né? Então, isso acabou gerando um estressezinho, fez com que os prêmios dos treasuries acabassem subindo um pouco mais. Certo? Esse foi um dos fatores. E o outro fator é porque não tinha vento também. Né? Ontem nós não tínhamos nenhum tipo de motivações para poder andar no mercado. Ontem foi um dia literalmente para não se fazer nada no mercado. Somente ali, ajuste de posições, se ficou desbalanceado, vende uma parte ali das ações, já que você não vai fazer um aporte, vende parte das ações, compra outra parte, ou então vai rebalancear entre renda variável e renda fixa, beleza, vai lá, pega uma parte, joga ali na... Enfim, ontem foi dia para você rebalancear a carteira depois de um aumento de algumas ações, tá bom? Bom, agora vamos aqui para a Europa. A Europa majoritariamente no campo negativo, né? A gente já tinha olhado aqui. Isso muito impactado por fatores
internos na Europa, né? Então nós tivemos uma série de balanços ali na Europa. Os treasuries americanos pesam no humor dos investidores, porque quando não tem nada acontecendo, isso acaba afetando. Nós tivemos também as questões econômicas da China, a balança comercial, quando a China traz um resultado ruim, afeta também todo mundo, porque China é a fábrica do mundo, certo? Nós tivemos uma série de balanços ali, né, muito um que foi de destaque aí foi o UBS, né, que simplesmente relatou um prejuízo de 785 bilhões de dólares. Então, você ter um banco com um prejuízo não é bom, certo? Então, isso acaba pesando bastante na cabeça dos investidores. Então, isso faz com que os investidores acabem vendendo um pouco mais suas posições. Um outro fator é que a produção industrial alemã, né, ela contraiu aí 1,4% em setembro, então marcando o quarto período consecutivo de recuada, né, essa contração. Outro ponto foi o preço da habitação, né, registrando aí um aumento de 1,1% em outubro lá no Reino Unido. Então, vamos acompanhar, nenhum pânico aí. Os treasuries americanos a gente já falou hoje, né? A gente já mostrou ali, os treasuries de 10 anos estão basicamente, na minha opinião, estão neutros, né? Tá aqui agora com a precificação acima, né? Então mostra o rendimento já tendo essa recuada. Nesse momento, tá vendo aqui, ó, essa recuadinha aqui, ó, é esse valor, né? Então a gente vê preço dos títulos subindo, rendimento para baixo, beleza? Nosso Ibovão da Massa ontem andou basicamente de lado, mas ficou ali acima dos 118 mil pontos. Isso é muito interessante para a gente. DXY hoje está com um direcional para cima, né, 0,32% alta. Então isso mostra o dólar hoje ganhando frente a todos os seus principais pares, né? Aqui, ó, todos os seus principais pares, euro, ien, libra, dólar canadense, coroa sueca e o franco suíço, jogando aí a nossa doleta para cima. Hoje podemos ter um dólar para cima? Podemos. Até porque, o que nós temos aqui? Nós temos agora o nosso fiscal tomando um pouco mais de corpo. Nós temos o nosso fiscal tomando um pouco mais de corpo. Olhando aqui é a carteira do Descomplicando Finanças, para a galera que está chegando aqui agora, tá bom? Depois eu explico direitinho, vai ter o vídeo desse mês do Descomplicando Finanças, aí eu mostro na planilha, porque aqui nós não temos, né, no Profit a questão dos fundos imobiliários, também estão na carteira, tá bom? É uma carteira que eu venho colocando R$500 todo mês, né? Foi pedido por vocês lá no Instagram, que eu trago aqui agora, tá bom? Os rendimentos aqui, ó, a cotação dos nossos DIs, eles acabaram ganhando um pouco mais de força ontem, né? Então, tendo uma recuperada, parte dos prêmios que a gente perdeu, vamos botar assim, deu ali na última sessão, né, na sexta-feira, parte desse prêmio a gente devolveu. Por quê? A recuperação de parte desses prêmios que foi lá pelos treasuries norte-americanos, então foi natural, isso implica no restante da curva, no mundo todo, e o desconforto fiscal. Né? Então nós temos ali um problema entre Haddad e Lula, que estão tentando buscar ali uma conversa. O Haddad ainda continua pressionando, né? Pressionando não, mas tentando buscar a manutenção do déficit fiscal zerado em 2024. O Lula já falou que não vai baixar o orçamento, que vai gastar, que dinheiro bom é dinheiro em obra, e para quem está na fazenda, dinheiro bom é dinheiro no tesouro. Não quer dinheiro no tesouro, ele quer dinheiro em obras, quer fazer a movimentação aí para o crescimento econômico, certo? Só que esse crescimento econômico tem um custo e o Haddad sabe muito bem disso. Mesmo com a galera lá, né, o presidente da Câmara e o presidente do Senado, ou seja, o Congresso abraçando o Haddad, falando que realmente deveria manter essa meta fiscal, a LDO, isso não acalmou os mercados. Só que se a gente olhar, né, os DIs tiveram aí uma recuperada, beleza? Se a gente pegar aqui a curva, teve a sua movimentação? Teve, mas se a gente olhar pela última curva, né, depois daquela recuada, não teve tanta assim, né, não movimentou tanto. Ou seja, para mim ainda está
tranquilo, ainda está tranquilo, certo? Ainda está tranquilo. Porém, nós tivemos aqui, ó, uma alta de 0,23%. E se a gente olhar aqui a amplitude entre mínima e máxima, foi muito pouco. Né? Ou seja, um dia um volume financeiro baixo, né? A gente ficou ali abaixo de bilhões novamente, chegando ali, se não me engano, foi 18, eu botei lá na... Cadê? 18 bilhões e meio, né? Que nós ficamos. Uma variação aí no Ibovão da Massa de 713 pontos. Muito baixo, certo? Mas ficamos acima dos 118 mil pontos. Esse foi interessante, né? Aqui, ó. Esse foi interessante, ficar acima dos 100. Beleza? Cadê? Aqui, vamos deixar aqui mesmo. Ficou acima dos 118 mil pontos. Se continuar testando essa região aqui como suporte, não mais como resistência, para a gente é interessante porque agora ele vai trabalhar, o Ibovão da Massa trabalharia aqui, ó, essa faixa de pontuação aqui, de 120 mil pontos. É muito melhor do que a gente trabalhar na faixa de 112 a 110, correto? Bom, o que eu ia fazer aqui? Vamos trazer aqui o portfólio do Ibovespa. Vale, nossa querida Vale continuou subindo aí, né? Tivemos aí um bom volume financeiro, né? 1,3 bi ali na Vale. Petrobras com 1,2, só que Petro e Vale foi mais do que 10% aí do nosso Ibovão da Massa, né? Basicamente. Mas Petrobras ficou aí basicamente 0,08% de queda. Certo? Os bancos eles acabaram ficando no cenário positivo, né? Isso acabou deixando o nosso Ibovão da Massa, os bancos e a nossa querida Vale, deixando o nosso Ibovespa aí no campo positivo. Aí foi bem interessante. O restante, natural, né? Porque se a gente olhar o dia anterior, por exemplo, nós viemos aqui na sexta-feira, né? Tudo verdinho, se não me engano, só Suzano que estava no campo negativo. Só Suzano que estava no campo negativo. O restante, todo mundo no cenário positivo e algumas ações bem positivas. Então, a recuada, a realização, ela é natural. Beleza? O que eu vou trazer agora aqui para vocês, né? Vamos falar do Doleta rapidinho. O dólar também não se movimentou muito. Ficou basicamente ali travadinho. Foi um dia sem muita movimentação, mas ficou ali nos 4,90, né, com 0,31% de queda. Eu vou trazer para vocês em NBR3, né, o nosso Banco Inter. Nosso querido amigo João solicitou ontem, né? Vini, tem como a gente falar um pouco de Banco Inter? Tem como falar sim, tá? Porque o Banco Inter teve aí também sua divulgação de balanço, né? Mas vamos acompanhar aqui. Eu já tive Banco Inter na carteira no pós-Covid, né? Então, ali para junho ou julho, se eu não me engano, de 2020, eu comprei Banco Inter. Justamente porque a gente estava com aquela questão do fecha tudo. Aí, vamos pensar o porquê que eu botei Banco Inter na carteira. Tá? Primeiro ponto, fecha tudo. Então, todo mundo fechado, as economias fechadas, isolamento social, vamos botar dessa forma. Então, a internet começou a se movimentar muito mais. Então, o e-commerce fortaleceu, ninguém estava indo a banco, então você precisava fechar alguma coisa no seu banco, você ia fechar online. O Banco Inter tem uma situação muito forte com a questão do Interkid. Então, as crianças, quando você consegue abrir conta do seu filho ali. Então, quando eu olhei aquilo, eu falei assim, pô, o Banco Inter tem uma plataforma gigantesca, né? Começou ali acesso a crédito do Banco Inter, então taxa de juros foi lá para 2% depois, né? E isso ia fomentar muito a questão do crédito imobiliário. Então, o Banco Inter estava entrando também nessa questão e muita gente abrindo conta. Quando você avalia Banco Inter, você não vai olhar somente lucro, né? É uma empresa de crescimento. Foi a análise que eu fiz, tá, gente? Então, o Banco Inter tinha marketplace, corretora, banco e fazendo também as suas questões ali no banco com a venda de crédito, né? Ampliando essa carteira de crédito. E nós tínhamos também ali uma questão que eu acho fundamental, você olhar para a próxima geração, né? Então, a geração hoje que tem 10 anos,
daqui a 10 anos ela terá 20, ou seja, já começa a estar ali na sua fase economicamente ativa e já está utilizando a plataforma do banco para mudar essa plataforma que você já se amigou, dificilmente você vai sair, certo? Então, eu olhei dessa forma, beleza? Então, fiz essa conjunção e foi muito bem, né? De 2020 até 2022, se eu não me engano, se eu sair do Banco Inter, ou 20, final de 20, eu fui muito feliz com o Banco Inter, certo? Depois não voltei com o Banco Inter na carteira, mas essa foi a análise que eu fiz. Bom, Banco Inter aqui, NBR, que agora aqui é uma BDR, né? Está aqui precificado a R$ 22,09, está acima da média móvel de 10 períodos, acima da média móvel de 20 períodos, isso no semanal. Vamos olhar no diário porque ela é novinha, né? Aqui é novinha. Bom, se eu voltar a traçar algumas coisas aqui, o que acontece? Teve uma queda brusca, né? Ontem, vamos botar de 7,7%, uma queda bem interessante. Bem interessante. Descansou, né? Testou, rompeu essa região aqui dos 22, né? Dos R$ 22, que era uma resistência, né? Tentava quebrar, romper essa região, não quebrava. Então, bateu uma vez, testou uma vez, duas, três vezes. Na quarta, realmente conseguiu aí ganhar essa região. Ganhou essa região, tentou perder a primeira vez, tentou perder a segunda vez. Né? A gente está falando aí de um fundo que se concretizar ainda. Né? Nós tivemos uma alta aqui, pode botar aí que testou duas vezes aqui essa antiga resistência como suporte. Se não perder essa região, isso mostra força na região, certo? Em relação a preço, mostra força na região. Vamos acompanhar. Nós tivemos também um resultado. Vamos olhar aqui o Banco Inter, RI. Vamos direto para a central de resultados. Vou abrir aqui o release. Aguardo o release. Vai ficar. Quais foram os destaques, né, de Banco Inter aqui? Banco Inter no terceiro trimestre, recorde desde do quarto trimestre de 2001. Ativação, taxa de ativação 52,7%. O que isso aí é importante? Porque o banco está trazendo clientes para dentro dele, né? Mais 49 base points aí de alta, né? Recorde histórico aqui no ARPAC, né? Receita bruta também subindo 39% frente ao ano anterior, 2,1 bi reais. Índice de eficiência 52%, né? Teve aí uma melhoria também de 96 base points. Lucro antes dos impostos 145 milhões, aí teve uma queda frente ao mesmo trimestre anterior. Beleza? Vamos olhar aqui, ó, destaques. Crescimento de cliente, número de crescimento de clientes, né? Então, no terceiro trimestre de 2023, 29 milhões, né, de clientes. Então, tendo um crescimento frente ao último trimestre, né, e o ano anterior. Então, está crescendo. Clientes ativos também crescendo, ou seja, clientes ali movimentando a conta. Vamos botar aqui o custo de aquisição de cliente caindo. Isso é interessante também, 8,5% frente ao ano anterior. É um resultado positivo. Né? A receita do banco aí crescendo 39% a receita bruta, 48% a receita líquida. Lucro líquido, né? Não tem como teve prejuízo lá no ano anterior. Até vi ali errado, né? O lucro foi 145 milhões e no terceiro trimestre de 2022 teve um prejuízo. Então, foi bem positivo. Ou seja, carteira de crédito bruta também subindo, 29% basicamente. Patrimônio líquido também subindo, 3,2%. O índice de Basileia acabou caindo um pouco mais frente ao ano anterior, mas o índice Basileia está muito bom. O índice Basileia é um indicador que mostra a saúde financeira da instituição financeira, certo? Então, o corte aqui, né, seria 11%. No mundo são 8%. Então, acima de 11% está bem interessante.
Cartão, Pix, 41%. Enfim, aqui, vamos olhar a inadimplência. Índice de cobertura caiu, né? Era 141% no ano anterior e foi para 130%, mas frente ao trimestre anterior subiu 1,7 pontos percentuais, né? Aqui a inadimplência, né, longa, vamos botar assim, né, acima de 90 dias, subiu um pouquinho em frente ao ano anterior, mas está bem controlado, né? Olhar aqui, está bem controlado. E ROI. Vamos olhar o ROI aqui, subindo 7,3 pontos percentuais, 5,7, né, frente aí 3,6 do mesmo trimestre anterior e menos 1,7 aí do ano anterior. Ou seja, na minha visão, aqui, Banco Inter, bem interessante. Né? Na minha visão, bem interessante. Vini, está caro ou está barato? Não sei. Por quê? Na minha visão, banco novo, um banco que está em crescimento. Certo? Um banco que está em crescimento, está mostrando crescimento. Uma empresa de crescimento precisa fazer o quê? Crescer. E como é que ela cresce? Bases de clientes e clientes ativos. Então, os clientes estão se movimentando, o custo dessa aquisição já começa a reduzir, porque muita gente já deve estar aquele boca a boca, né? Falando, indicando, enfim. Então, entra já num círculo virtuoso, isso é positivo. Um outro fator que a gente vê ali, banco ele precisa ter uma saudabilidade boa em relação ao crédito, né, a carteira de crédito. Então, mostra que a carteira de crédito do Banco Inter está mais saudável. Então, isso também é positivo. Certo? Agora, qual é o preço teto de Banco Inter? Quando a gente faz uma análise das financeiras, o valuation das instituições financeiras, a gente faz por dividendos descontados. Como o Banco Inter é uma empresa de crescimento, é um banco de crescimento, né? Ele não vai pagar bons dividendos. Então, a gente vai olhar Banco Inter sempre muito caro. Vai precisar olhar Banco Inter uma outra perspectiva para que você possa manter ou retirá-lo da carteira ou reduzir a posição. Tá bom? Então, na minha visão, é um banco, é uma ação interessante para se ter na carteira. Não estou recomendando compra não, tá bom, gente? Mas é bem interessante pelos números que se mostraram aqui, acho bem interessante. Agora, qual é o preço bom de compra? Aí tem que fazer uma análise um pouco mais criteriosa, tá bom? Respondido, João? Vamos aqui agora para o relatório, né? O calendário de hoje, né? Então, hoje, a ata do Copom. Vamos ver o que está na ata e não ficou tão claro assim no discurso, certo? Hoje sai aí às 8 da manhã, sai a ata do Copom, todo mundo vai se voltar para lá. Já tivemos aí a balança comercial chinesa, conforme eu falei, não veio tão boa assim. E nós temos depois balança comercial norte-americana, certo? Nós tivemos ontem a fala, deixa eu só fazer um parentesaço aqui, né, uma aspas aqui, o presidente do Fed de Minneapolis, o Neil Kashkari, ele mencionou que ele afirmou que prefere ter uma política monetária mais apertada do que não fazer nada para buscar o controle da inflação. Certo? Isso pode ser que tenha repercussões. Vamos acompanhar o que os outros Fed Boys vão falar para que a gente possa tomar as decisões a esse quebra-cabeça. Beleza? Porque o mercado já posicionou que o Fed não vai subir mais assim a taxa de juros. Então, depois o Kashkari ontem falando sobre isso pode pesar um pouco, beleza? Mas vamos só acompanhar. Bom, hoje é basicamente isso. Eu tenho uma série de discursos de membros do Fed, mas o que vai pesar mesmo aqui é a nossa ata do Copom, né, que vai sair hoje de manhã, e balança comercial norte-americana, tá bom? Então, galera, forte abraço. Muita atenção com o capital de vocês aqui. Ó, eu não mostrei o calendário, tá aqui. Muita atenção com o capital de vocês e até amanhã com mais giro de mercado. Valeu!